Bom dia galera, bom dia para todo mundo. Começando aí uma quarta-feira, espero que vocês estejam muito bem, muito acordados já. Bom dia Juliana, Regina, Maria, Pedro, vai entrando aí, prepara o teu chá, o teu café. Prepara a tua palavra, prepara o teu caderno e a gente já vai entrar aí no devocional de hoje. Bom dia André, bom dia Ofélia, minha mãe, bom dia para todo mundo que está acompanhando, bom dia Priscila. Tá um pouco frio aqui onde eu tô, uma quarta-feira meio gelada, pelo menos agora de manhã. Vai mandando aí, clica no aviãozinho, manda aí para 5 amigos que precisam ouvir esse devocional de hoje. A gente vai falar bastante de oração, a gente vai falar bastante a respeito do desejo de Deus, a vontade de Deus. Bom dia para quem está em Portugal, Europa. Bom dia para quem está na Ásia. Bom dia para quem está na Austrália, como Marcela e a Rafaela. Vamos entrando aí. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por cada vida que está conectada nesse momento. Nós começamos essa manhã agora em gratidão. Aonde você está agora na sua casa, começa a agradecer a Deus pela tua família, pela provisão, pelo cuidado do Senhor. Talvez você está no carro, no metrô, vai orando baixinho aí, se você estiver orando no metrô. Senhor, obrigado pela tua provisão, obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção sobre a nossa casa, obrigado pela tua provisão. Nesse momento, Senhor, nós te agradecemos pelo teu perdão, o perdão proporcionado através de Cristo. Obrigado, Deus, porque apesar de tudo aquilo que tem acontecido, o Senhor é soberano, o Senhor tem cuidado das nossas vidas e nesse momento nós levantamos a Ti um altar de gratidão, nós rendemos graças ao Seu nome, assim como a Tua palavra diz em Salmo 103, bendiga ao Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhum dos Seus benefícios. Nesse momento nós trazemos com muita gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Pai, eu oro para que o Senhor venha abençoar os nossos dias, que seja uma quarta-feira regada da Tua presença, da Tua palavra. Fala ao nosso coração, não só nesse devocional, mas ao longo do dia. Fala conosco, incendeia o nosso coração com paixão pela Tua palavra, pela Tua presença. Eu peço, ó Deus, para que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa Te conhecer. Protege as nossas casas, me cobre, fala onde você está, me cobre, Senhor, com o sangue de Jesus. Pai, nós pedimos agora para que o Senhor venha nos revestir com a armadura de Efésios 6:10, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a sandália do Evangelho da paz. Nos reveste com a Tua armadura em mais um dia. Nós Te amamos, Senhor. Se você ora no Espírito, só ora no Espírito um pouquinho. Tire uns 30 segundos. Se você não ora, receba esse dom de oração em línguas em nome de Jesus.
Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos começar então a leitura. Deixa eu colocar aqui. 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2. God first. Deixa eu fixar aqui o comentário. Virei a tela. Vamos lá. Exorto-te que antes de tudo façam súplicas e orações e intercessão e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e aceitável aos olhos de Deus, o nosso Salvador. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo, para que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo e não minto, e professor dos gentios e na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem dúvida. Que do mesmo modo as mulheres se atreviem em vestuário modesto, com pudor e sobriedade, não com tranças ou ouro, ou pérolas, ou vestidos dispendiosos, mas como convém a mulheres que professam a piedade com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda sujeição, mas não permito que a mulher ensine nem use autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio, porque Adão foi tomado primeiro, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Contudo, ela será salva, dando à luz a filhos, se continuar na fé e caridade, e em santidade e com sobriedade. Até aqui. Bom, eu tenho 4 pontos hoje, mas antes, eu não vou entrar tão a fundo aqui, mas eu queria falar especialmente desse final do segundo capítulo. Recapitulando aqui, a gente falou sexta e ontem, né? Essa carta Paulo escreve a Timóteo, que estava sendo enviado para cuidar da igreja em Éfeso. Bom dia, guerreiro, ao Guerra Lifestyle aí, é o meu coach, meu professor meio que de academia, né? De lifestyle. Então, 7h30 ele tem um treino no perfil dele, você pode acompanhar, você que quer pegar devocional de manhã e depois já ficar fitness, você pode seguir esse cara aí. Então, no capítulo 1, Paulo escreve sobre identidade, legado, o propósito do mandamento, capacitação e fidelidade. Falamos ontem sobre o nosso passado, que não nos desqualifica. Falamos da graça abundante, primeiro em mim e depois dos outros. E aí, agora a gente vai entrar no capítulo 2. Eu tenho 4 pontos. Prepare a tua caneta e teu papel. Só queria passar rapidamente por esse final, né? Paulo ele vem falar sobre a mulher, que ele não permite que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o homem. Contudo, o último versículo, ela será salva dando à luz. Obviamente, aqui a gente entra numa questão de doutrina. Tem igrejas que permitem que mulheres ensinem e preguem e outras não. É importante que quando Paulo fala aqui, pessoalmente, a minha igreja
permite, não só permite, como a minha pastora, a querida pastora Sara, é uma das maiores mestres que eu conheço. Dudu, mas você não está entrando aqui em contradição com a palavra? E aí a gente entra na questão de doutrina. Obviamente esse devocional não é para falar de doutrina, mas como esse texto aqui pode gerar muita dúvida, eu separei aqui alguns versículos para você ler depois, tá? Então é importante entender que nesse contexto, em Éfeso, as mulheres, elas não tinham o estudo, muitas delas eram analfabetas. Então existia esse cuidado de Paulo. Isso aqui eu estou defendendo, obviamente, a posição que eu acredito. Existia o cuidado de Paulo para que as pessoas que eram analfabetas, que não tinham ensino, não ensinassem. Não faz sentido você ensinar quando você mesmo não é ensinado. Paulo ele fala no primeiro capítulo, primeiro em mim e depois em muitos. E aí, para então fortalecer esse argumento, a gente tem, por exemplo, Atos 21:9, quando a gente vai para... Eu vou abrir aqui rapidamente em Atos 21:9. A palavra fala o seguinte: e esse mesmo homem tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Aqui a palavra está falando de Felipe, o evangelista. Então, Felipe, o evangelista, tinha 4 filhas que profetizavam. O que é profetizar? É você falar em nome do Senhor. Então, a gente vê que a própria Bíblia fala de mulheres que ensinavam, falavam em nome do Senhor. Mas o que é importante a gente extrair desse texto de Timóteo? A sujeição. A gente já falou disso em outras vezes. A submissão. Atos 21, versículo 9. A submissão. Então, obviamente, isso não quer dizer que a mulher ela não tem que estar submissa ao homem. E submissão não é liderar com mão pesada. É você submeter a tua missão a alguém que te ama. Submeter a tua vida a alguém que te ama e vai extrair o melhor de você. Então, por que nós nos submetemos a Cristo? Porque Ele nos ama. Não é um peso, não é uma dificuldade, não é um jugo, na verdade é um privilégio. Aqui, Paulo, então, é importante a gente reforçar a importância da mulher estar em submissão, mas a gente vê em Atos 21:9 que as filhas de Felipe profetizavam. A gente tem vários exemplos aí no Antigo Testamento, como Débora, exemplos poderosos como esse. Agora vamos então, vamos abrir aqui em Filipenses 4, 2 e 3. Filipenses 4, 2 e 3. Olha o que Paulo fala: e admoesto também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. Então aqui Paulo está falando ele fala assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sejam na mesma mente, admoesto também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que me auxiliam no Evangelho. Então a gente vê que em Filipenses, Paulo está agradecendo mulheres que ajudam ele no ministério. Então vamos para Romanos capítulo 16. Eu falei que eu não ia estender, eu já estou me estendendo um pouquinho. Romanos 16, 3. Saudai a Priscila e a Áquila, meus colaboradores em Jesus Cristo. Então, a gente vê mais uma vez Priscila. Versículo 7. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, que são notáveis entre os apóstolos que também estão em Cristo antes de mim. Muitos defendem aí Júnia até como um ofício apostólico junto com Andrônico. E aí eu também queria ler aqui o que a palavra fala em Atos 2, 17, 18. Atos 2, 17, 18, vai anotando aí. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão.
Então aqui está falando de filhos e filhas profetizarão. E os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. Então, a gente vê na Bíblia que muitas mulheres foram usadas de maneira poderosa. É importante a gente entender aqui o conceito da submissão, o conceito de estarem aí andando debaixo de uma autoridade. Obviamente isso é importante, mas no meu modo de ver, e por causa desses e de tantos outros versículos, não as desqualifica para o ensino. Contudo, o que é importante a gente notar aqui no último versículo, fala assim: contudo, ela será salva dando à luz filhos, se continuar na fé e caridade. Ou seja, às vezes a gente pega esse versículo aqui e tira do contexto, parece até uma parada um pouco machista, mas quando você entende, Paulo, ele está na verdade celebrando o fato de uma mulher poder fazer algo que um homem não pode, que é o quê? Dar à luz, que é carregar a semente. Como Maria carregou a semente do Espírito Santo e gerou Jesus, como Isabel gerou João Batista, aqui ele está falando da importância da mulher entender o seu papel e do homem entender o seu papel. Então, a mulher tem um papel importantíssimo, e no meu modo de ver, isso aqui é doutrina, elas podem ensinar em submissão à autoridade, mas com tantas bases bíblicas que a gente mencionou aqui. Vamos lá então, superado esse ponto, se você não concorda comigo, você tem todo o direito. No meu modo de pensar, o ponto está superado e eu estou com o microfone aqui e eu vou move on, tá bom? Vamos lá para o versículo 1. Versículo 1. Exorto-te. Olha, cara, 7:18 já. Vou correr. Exorto-te que antes de tudo se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Escreve aí, ponto 1, oração por todos. Lembra que Paulo, ele está enviando Timóteo para cuidar da igreja. Aí ele fala o seguinte: antes de tudo, escreve isso, antes de tudo, oração. Antes de ensinar, antes de estruturar a igreja, antes de trabalhar, ore. Nós vivemos em um tempo onde nós fazemos muito e oramos pouco. Onde a gente tem muita ideia e não consagra essas ideias ao Senhor em oração. O que Paulo está falando aqui para Timóteo? Timóteo, não entre em lugares onde a sua oração ainda não entrou. Então tenha uma vida de oração, intercessão, ação de graças. E ele fala o seguinte: por todos os homens. Ou seja, ora aí, Timóteo, por toda a região. Tem que orar por todo mundo. Não vai orar apenas pelo líder, não vai orar apenas pela igreja. Ore por todos. Então escreve isso: eu não entro em lugares aonde a minha oração ainda não entrou. O que é isso? Vai começar uma sociedade? Ora. Vê se você tem direção de Deus, se você tem paz, vê se é uma palavra de Deus. Vai começar uma faculdade? Ora. Qual que é o curso? Qual que é a faculdade? Vai fazer um investimento? Ora. Cara, vou tomar remédio. Deus, abençoa esse remédio, que funcione no meu corpo. Abençoa ele em nome de Jesus. Ora. Você vai começar o seu dia? Ora. Me surpreende, cara. Pessoas que querem ter sucesso espiritual sem uma vida de oração. É por isso que você vê, anota aí, Lucas capítulo 11, versículo 1. Os discípulos falam para Jesus: Mestre, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Eles não pedem para que os ensinassem a pregar, expulsar demônio. O que eles queriam é: Jesus, eu quero a vida de oração que você tem, porque se eu tiver a vida de oração que você tem, eu vou ter o sucesso e o poder que você carrega. Charles Spurgeon falava o seguinte:
Eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Eu creio que a gente tem muitos livros bons, muitas frases de efeito, conferências incríveis, mas nada disso pode transferir ou substituir a sua vida de oração. Não é um impartation, uma transferência, não é um God First, não é um programa, não é Zap 21, nada pode roubar a responsabilidade que você tem de orar. Você tem responsabilidade de orar. Tô cutucando você, cara, para você orar. Olha o que ele fala no versículo 8. Quero, pois, que homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Aonde que eu oro, Dudu? Em todo lugar. Isso não quer dizer que você não tenha que ter um quarto de oração, eu defendo isso. Tenha um lugar onde você pode colocar a tua Bíblia, como eu estou com ela aqui, o teu caderno, o teu café e orar. Deus, eu consagro o meu dia a ti, abençoa a minha família, abençoa a minha casa. Tenha isso. Mas você está no carro? Está indo trabalhar? Vai em espírito de oração. Você não, entenda isso. Você não, escreve isso, você não consegue pecar orando. Você não consegue estar orando e estar falando mal de alguém ao mesmo tempo. Você não consegue estar orando e estar tendo pensamentos impuros ao mesmo tempo. O que eu estou falando aqui? Oração é comunhão e não é só você falar. Tem gente que fala assim, mas eu não consigo ouvir o Senhor enquanto eu oro. Sabe por quê? Porque você fala muito, você não dá espaço para Ele falar para você. Qual que é o momento ideal então para orar? Todo lugar. Tá indo para o mercado? Deus, muito obrigado. Abençoa aqui esse tempo. Se encontrar alguém aqui para falar a tua palavra, me usa. Não precisa fazer voz de pentecostal. Eu sou pentecostal, não tem problema com eles. Mas não precisa mudar a sua voz. Aleluia, Senhor, esse mercado. Cara, vai andando, orando. Está indo para uma festa? Ora. Como que a gente ora? Desse jeito aqui. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Eu oro para que o trabalho de cada um aqui, essa manhã, seja uma manhã abençoada. Que quando a gente terminar o God First, talvez em 15 minutinhos, 10 minutos, o Senhor venha nos direcionar ao longo do nosso dia. Que as nossas ações, os nossos pensamentos, tudo isso possa glorificar o Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Oração. Então, tenha uma vida de oração. Ponto 2. Olha o que Paulo fala aqui. Pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada em toda piedade e honestidade. Ore pelas autoridades. Aqui Paulo não fala assim, ore se você concorda ou se você discorda. Aqui você não tem que saber qual que é a posição política. O que eu estou falando para você? Ore independente da posição política, independente de concordar. Nós temos uma função que é orar. Não estou falando para você não discutir política, não estou falando para você não se politizar, isso é importante. Isso aqui também não vai virar uma discussão política, mas eu tenho falado para alguns jovens que eu acompanho. Discuta política desde que seja na mesma proporção que você ora pelo nosso país. Não tem problema se discutir. Agora ore. Ore para que Deus, se tem uma pessoa no nosso país que está precisando de sabedoria nesse momento, são as autoridades. Presidente, governadores, ministros. Então, que a gente possa ter uma vida de, olha, eu sei discordar, mas eu também vou ter uma vida de intercessão. Para quê? Para que eu tenha uma vida quieta e sossegada. Existem pessoas que serão abençoadas através de uma boa gestão. Então, eu terei uma vida de oração pelas autoridades. Como que funciona? Senhor Deus, nessa manhã, nesse devocional, eu com esses 500 irmãos colocamos diante de Ti o nosso presidente, os governantes, prefeitos, deputados, senadores, ministros. Pedimos, Deus, para que o Senhor gere um estilo de vida de arrependimento. Pedimos para que o Senhor tire
do nosso meio, da política, toda a corrupção, que o Senhor venha trazer sabedoria para essas pessoas. Usa a vida dessas pessoas para que uma vida sossegada e quieta seja liberada para a sociedade, Pai. Nós oramos pela Tua justiça invadindo o Brasil, em nome de Jesus. Esse é o nosso ponto 2. Tenha um estilo de vida. Quero te convidar. Todo dia, cara, você acordou, ora por você, pela tua família, pela tua casa, ora pelo prefeito. A gente tem pessoas aqui de São Paulo, pessoas do Rio. E você pode falar, cara, mas eu discordo completamente. Amém. Muito bom você ter a sua discordância, você ter a sua posição política. Mas isso não te impede de orar, tá bom? Eu amo uma frase, eu não lembro de quem que era, que é: as pessoas podem discordar da minha filosofia, as pessoas podem discordar do meu estilo de vida, as pessoas podem discordar da minha doutrina, mas elas não podem fazer nada contra a minha vida de oração. Uau! As pessoas não podem fazer nada contra a sua vida de oração. Então, ore pelas autoridades. Aí o versículo 3. 4, na verdade. Ponto 3, versículo 4. Vamos do 3 e 4. Porque isso é bom e aceitável aos olhos de Deus, o nosso Senhor. O que é bom e aceitável? Oração, intercessão. Está orando pelas pessoas. E ele fala o seguinte, que quer que todos os homens... Se esse devocional hoje está te abençoando, manda aí um coraçãozinho, manda aí um high five para eu poder te ver. Tinha travado aqui a minha tela. Pronto, já voltou. O que é bom e aceitável? Ter uma vida de oração. Aí ele fala o seguinte, versículo 4. Quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Coloca aí o ponto 3. Vontade de Deus. Vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Dudu, mas até aquele cara que é o pecador mor da minha faculdade, Deus quer que ele se salve. Aquela pessoa da minha família que eu estou orando há tanto tempo, Deus quer que ele seja salvo. Mas então, se Deus quer, eu não preciso fazer nada? Obviamente que não. Você é instrumento de Deus aqui na terra. Deus não precisa de mim, mas Ele conta comigo. Ele escolhe contar comigo. O que a palavra fala em Marcos 16,15? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nesse ponto aqui, eu quero que você entenda que eu e você podemos atender o desejo de Deus. Olha o coração de Jesus, as últimas palavras de Cristo, antes dele ser elevado aos céus, foi: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí a palavra vem falar pra gente no versículo 4 que Deus quer que todos sejam salvos. O coração de Deus clama, queima pela salvação do perdido. É interessante que quando a gente abre em Mateus capítulo 9, olha o que a palavra fala em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 35. E Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e todas as doenças. Então Jesus, anota aí, Mateus 9, 35. Ele foi por todas as cidades, movimento, não ficou parado, ele se movimentava, viajava pelas cidades, fazendo o quê? Ensinando e pregando. Ensinando e pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades e as doenças. Aí o versículo 36 fala o seguinte: e ele, vendo as multidões, moveu-se com compaixão
delas, porque estavam dispersas como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a seara é verdadeiramente grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a colheita. A palavra fala que Jesus ele olha para a multidão e ele é movido de compaixão. O coração dele queima. Ele fala: a colheita está pronta. Orai ao Senhor da seara que envie os trabalhadores. Sabe, eu creio que nessa manhã Deus está enviando essas 500 pessoas aqui para pregar o evangelho nas famílias, no trabalho. Dudu, mas eu estou em quarentena, você tem um celular a mandar. Eu quero te desafiar nesse ponto 3. Eu vou lançar um desafio aqui para você. Eu estou te desafiando a mandar uma palavra de Deus, uma oração por 2 pessoas hoje, 2 pessoas que não conhecem Jesus. Pensa naquele teu amigo lá de infância, aquele cara da faculdade. Você vai mandar: cara, eu tava aqui pensando em você e eu senti isso. Eu senti que você pode estar preocupado, mas, cara, eu vejo o cuidado de Deus na sua vida. Eu quero falar para você que Jesus te ama. Pode trazer um versículo. Por quê? Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E se a gente não clamar, as pedras vão clamar. O que eu estou falando para você é que Deus, escreve isso, Deus não precisa de mim, mas eu tenho a oportunidade de entrar em parceria com Ele, com o plano dele aqui na Terra. Muitas vezes é como se a gente... mas então Deus precisa de você. Deus não precisa de mim, cara. Deus não precisa de mim, Deus não precisa da minha esposa, Deus não precisa dos meus liderados, da minha igreja. Deus não precisa. Agora, é uma alegria eu entrar em parceria com o Senhor para ver o versículo 4, a salvação do perdido. Cara, eu creio que a gente tem que celebrar muito mais a salvação dos perdidos do que a gente celebra. Realmente ter um coração alegre, porque existe festa no céu. O único momento na palavra que fala que tem festa no céu é quando um pecador se arrepende. Eu quero fazer isso agora, na verdade, antes de entrar no nosso último ponto. Se você está me ouvindo aqui, você nem sabe como que você veio parar aqui. Você fala: cara, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu estou longe de Jesus, ou eu nunca entreguei a minha vida para Jesus. Eu quero me arrepender, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero uma vida nova. A palavra fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O castigo que eu merecia por causa do meu pecado foi colocado em Cristo, para que eu vivesse a justiça de Deus aqui na terra. Se você fala: cara, eu quero entregar minha vida para Jesus, ou eu estou desviado e quero voltar para Jesus, eu vou contar até 3 e você escreve aqui, #EuQueroJesus. Você que fala: cara, eu quero aceitar Jesus. A palavra fala que quando você crê no coração e confessa com a boca, você é salvo. Se você falar: eu quero aceitar Jesus ou voltar para Jesus, coloca aí, #EuQueroJesus. 1, 2, 3. Pode escrever isso aí. Você que fala: cara, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Camila Roberta, glória a Deus. Existe festa no céu nesse momento. Nani Rodrigues, glória a Deus. Essa é a decisão mais importante da vida de vocês. É uma decisão que vai impactar diretamente a eternidade. Renata Christian, glória a Deus por essa decisão. Cara, existe festa no céu nesse exato momento. Existe festa quando um pecador se arrepende. E o Senhor, Ele está celebrando com os anjos a decisão de vocês agora. Glória a Deus. Aonde você está? Repita comigo.
essa oração. Senhor Deus, muito obrigado pelo sacrifício do teu Filho Jesus. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue, escreve o meu nome no livro da vida. Espírito Santo, habite dentro de mim. Em nome de Jesus. Amém. Por que eu fiz isso para você agora? Para demonstrar, cara, como pode ser simples você ser usado por Deus para mudar a vida de alguém para a eternidade, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Agora vamos então para o versículo 4. Versículo 4. Porque, na verdade, versículo 5.4. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Escreve aí. Único mediador, Jesus. Não sou eu, não é o teu pastor, não é o teu líder, não é o Descend, não é o Dunamis, não é a profetisa fulana, não é a senhora do reteté. O que eu estou falando para você? Que você tem livre acesso para ter uma vida de intimidade com o Senhor. Você, o Espírito Santo, a Bíblia, através de Cristo, através de Cristo você tem acesso ao Senhor, porque Ele é o único mediador. Eu fico pensando quantas vezes nós ficamos frustrados com liderança, com igreja, com movimentos, com pessoas. E eu quero garantir para você aqui, a maioria, 99% dessas vezes, é porque eu estou tirando os olhos de Jesus, que é o único mediador, e eu estou colocando os olhos em pessoas. Deixa eu falar algo para você. A sua denominação não pode te salvar. Pregador nenhum pode te salvar. Quem te salva é Cristo. O que eu estou falando aqui é que muito mais do que esse momento aqui de devocional nas nossas manhãs, você tem esse acesso liberado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escreve isso. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele visitava reis, profetas e sacerdotes. Então era um privilégio de poucos. E é por isso que Joel fala nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Por quê? Porque agora o Santo Espírito de Deus, ele está liberado para todos aqueles que creem. Judeus, gentios, homens, mulheres, todos aqueles que se arrependerem do passado e tiverem fé em Jesus como único e suficiente Salvador, recebem a salvação e o Espírito Santo. O que eu estou falando para você é que Jesus é o mediador. Não sou eu, não é ninguém. Você tem esse acesso liberado. Eu quero orar por esse ponto agora, enquanto a gente prepara para terminar. Faz um print coletivo aqui. Tira um print desse devocional agora. Depois coloca lá no teu Instagram, no teu Stories, aquilo que mais te marcou essa manhã. Aquilo que o Senhor falou com você. Eu sei que a gente passou 10 minutinhos aqui. A gente falou de oração, intercessão, oração pelas autoridades, o desejo de Deus e que Cristo é o único mediador. E a gente passou também boa parte do devocional falando da questão da liderança de mulheres. Lembrando, eu vou explicar aqui porque a gente vai orar e a gente nunca sabe o que acontece. Mas eu não coloquei o vídeo de ontem no Telegram porque ficou salvo. Se hoje eu não conseguir salvar o vídeo, eu não sei por que está salvando ainda o meu vídeo, mas se hoje eu não conseguir, eu jogo lá no Telegram.
E se alguém que está anotando todos os pontos no computador jogar no chat, eu posso copiar os pontos do chat e postar também no canal oficial. Porque eu sempre escrevo em caderno e aí fica mais difícil para eu jogar lá no Telegram para vocês. Mas eu posso pegar do chat e jogar para que vocês tenham os pontos também. Dudu, onde é que está o teu Telegram? Link na bio, depois você entra lá, clica na bio, vai ter um lugar que vai ser o Telegram. Você clica e aí você começa a fazer parte da nossa comunidade. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento. Eu oro agora em nome de Jesus para que nós possamos entrar num lugar profundo de intimidade esse dia, através de Cristo, que é o único mediador, que é aquele que nos une ao Senhor. Nesse momento, Pai, eu oro para que a Tua presença venha ser liberada sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Nós sabemos que o Senhor é onipresente, mas sabemos também que existe a Tua presença manifesta. Nesse momento, ó Deus, através de Cristo, toca a vida de cada um dos meus irmãos. Se você tem alguma enfermidade, coloca a mão aí onde você precisa de um milagre. Eu oro agora em nome de Jesus, que toda dor, toda enfermidade, toda dor de cabeça, toda dor nas costas, toda dor nos joelhos, todo tumor, tudo aquilo que não vem de Deus, eu oro que saia agora em nome de Jesus. Receba agora a cura do Senhor sobre a sua vida. Que toda depressão, toda angústia, toda ansiedade, todo medo, toda preocupação saia em nome de Jesus. Através de Cristo, você tem acesso à presença do Pai. E nós oramos agora, ó Deus, que a Tua presença, a Tua alegria, o Teu cuidado, o Teu poder, o Teu fogo venha tocar cada um dos meus irmãos agora. Aonde você está, você que estava com dor, mexe aí o seu ombro, o teu corpo. Se você foi curado aí, escreve pra gente glorificar a Deus. Deus, eu oro também agora para que o Senhor venha encher os teus filhos com o Espírito Santo. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Enche cada um dos meus irmãos com fogo do alto. Pai, eu oro agora para que o Senhor venha liberar o dom de línguas. Libera, Senhor, agora. Você que ora em línguas, deixa fluir agora. Se você não ora em línguas, aí o pessoal falando, estava com dor no ombro e melhorou, glória a Deus. Se você não ora em línguas, receba agora em nome de Jesus. Palavras vão vir na sua mente, no seu coração, começa a liberar. Pai, toca os teus filhos agora em nome de Jesus. Nós consagramos esse dia a Ti, que a Sua presença venha marcar as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero te encorajar, dor nas costas passou, glória a Deus. Eu quero dor de garganta, glória a Deus. Você que está sentindo a presença de Deus, eu quero te encorajar, coloca um louvor agora no teu quarto e continua orando. Fala, Deus me enche, eu quero orar em línguas, deixa fluir, palavras vão vir na sua mente, na sua boca, libera isso, pode ser pequenas sílabas, começa a liberar porque o Senhor vai continuar tocando a sua vida, tá bom? Amanhã, 7 da manhã, God First, a gente vai entrar em 1 Timóteo 3, tá? Vai ser muito forte, que Deus te abençoe, acabou de chegar a gente em casa aqui, tamo junto, Deus abençoe.